Então, doutora Ana Paula aqui, quero fazer você bem-vinda a mais uma aula, né, das nossas dores emocionais, e hoje eu quero passar um filmezinho para nós conversarmos a respeito dele. São dores emocionais que nós muitas vezes carregamos desnecessariamente, eu espero que a gente consiga passar isso, né? Muitas vezes nós carregamos dores que não precisam fazer parte da nossa vida e que eu quero muito compartilhar com vocês. Vamos colocar aqui. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula, né? Estou muito feliz de ter vocês conosco aqui na nossa aula 7 das dores emocionais, e eu queria muito compartilhar com vocês esse vídeo muito gostoso de assistir. Muitas pessoas talvez até já tenham escutado essa historinha de alguma outra forma, já até tenham assistido o vídeo, mas eu vou gostar muito de nós compartilharmos e comentarmos sobre ela.
Gente, não é encantador? Eu adoro ver esse filmezinho, porque ele me lembra que muitas vezes, dependendo de como está o nosso estado de espírito, a gente tem uma tendência a julgar as pessoas, né? Então a gente tem uma tendência a dizer assim, aquela pessoa, não sei o quê, mas a gente não tá, às vezes a gente está num dia mal-humorado. Então vamos analisar esse filme desde o início? Ela foi tentar pegar a bolachinha, ela devia estar com fome, né? E ela foi tentar, ela já teve uma dificuldade na bolachinha, aquilo foi estragando um pouquinho o humor dela. E aí, quando ela sentou, ela nem se deu conta que a bolachinha não era dela, né? E ele, por outro lado, estava de boa, escutando a musiquinha dele, tranquilo. Ele viu que aquela senhora estava comendo a bolachinha dele, ele soube compartilhar, ele teve empatia com aquela senhora que estava ali, nervosa, tanto que ela briga com ele assim, ele fica de boa, né? Pode comer bolacha. E quando eu acho uma graça quando é a última bolachinha, então que ela fica desesperada que a última bolachinha ainda divide a última bolachinha dele com ela. Enfim, ele limpa o vestidinho dela. Ou seja, ele estava de boa. Ela estava julgando, ela não estava conseguindo ver o todo. Muitas vezes, quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso, a gente não consegue julgar o todo, né? Então, eu adoro esse videozinho, né? Porque ele me faz pensar que a gente precisa, né, ver o todo sempre. E muitas vezes, uma das coisas que faz diferença é a gente ter coerência, tá? Coerência, preciso contar para vocês que foi uma matéria que eu tive no meu doutorado que fez muita diferença na minha vida. A gente aprendeu como ter coerência primeiro conosco mesmo, que é escutar o nosso coração. Ter coerência com o próximo, que é você sentir empatia do coração da pessoa, saber o que a pessoa está passando. E a terceira tem a empatia mundial, a coerência mundial, que é todas nós, né? Todos nós orarmos, meditarmos para melhorar o mundo. Na verdade, antigamente se pensava que a Terra tinha influência sobre as pessoas. Hoje nós sabemos, por comprovação científica, né, que as pessoas têm influência sobre a Terra. Então, quanto mais pessoas boas se unirem para meditar e para orar, melhor vai ser o nosso planeta. Então, gente, eu quero passar um filmezinho, não encontrei em português, quero pedir desculpa, mas vocês podem olhar lá no YouTube, se chama Heart Math, Matemática do Coração, Heart Math. É um instituto e lá você vai encontrar vários vídeos em português, com tradução em português, você pode até tentar colocar em português no YouTube, e com legenda em português. Esse eu não encontrei. Então, nós vamos assistir juntas e depois eu vou traduzir o máximo possível para vocês, mas eu tenho certeza que você, assistindo, você vai entender a ideia e nós vamos fazer o exercício juntas, tá bom? Daí o nome, HeartMath Instituto. Did you know that your heart has an incredible, unique intelligence unto Você sabia que seu coração tem uma inteligência única? E aí vai. itself, or that it has a significant influence on our perceptions, emotional experiences, Ele tem uma influência muito grande sobre as nossas percepções e sobre as nossas experiências emocionais. and higher mental processes? And did you know that the heart can actually sense your emotional response to an event E o nosso coração pode responder aos nossos eventos emocionais before the event has occurred? You may have instinctively felt that the heart was so much more than a blood pump, but science has actually confirmed it. O nosso coração não é só uma bomba que bombeia o sangue, e a ciência atualmente confirmou isso. Researchers discovered that the heart has its own intrinsic nervous system that sends a lot of Os estudos mostraram, né, que o nosso coração tem um sistema nervoso intrínseco nele. information to the brain, affecting the way we feel, think, and perceive. Então, o nosso coração influencia na forma que nós pensamos e que nós percebemos as coisas. Ele tem ligação direta ao nosso coração com o nosso cérebro. In fact, the heart actually sends more signals to the brain than the brain sends to the heart.
Na verdade, o nosso coração manda mais informação para o nosso cérebro do que o nosso cérebro para o nosso coração. A gente está nas escrituras há muitos anos, né? Está lá no Velho Testamento que o nosso coração e a nossa mente tem que estar unido. Claro que hoje os cientistas provam isso cientificamente, mas os profetas já diziam lá no Velho Testamento, né? De ter a mente e o coração ligado a Deus, tá? Sempre se cita nas escrituras a mente e o coração. Scientists refer to this as the little brain in the heart, but don't let the Que o coração é um pequeno, tem o seu pequeno cérebro. diminutive name fool you. The heart brain can act independently of the brain in your head. Its neurons have long-term and short-term memory. Então, tem memórias de longo termo e curto termo dentro do nosso coração. And extensive sensory capacities. The heart and brain communicate with each other in a complex dance. E o cérebro e o coração, né, eles se comunicam o tempo todo. As we experience emotions through the day, our heart rhythm patterns tend to reflect how we're feeling. This information is monitored by the emotional centers in the brain, where they are then perceived as feelings of fear, anger, joy, appreciation. Então, todos os sentimentos de apreciação, de alegria, de tristeza, de angústia, de raiva, que são sentidos no nosso cérebro, são no nosso coração, e no nosso coração, no nosso cérebro também. Etc. We get bogged down with stress, worry, impatience, information. Quando você está estressado, impaciente, essa informação também está no nosso coração. Overload or indecision. The heart's rhythm has a jagged and irregular pattern. The resulting disorder or incoherence. Mesmo a indecisão, a ansiedade, vai causar uma desordem no nosso cérebro e no nosso coração. Interference in the nervous system creates noise or static that in essence causes the neurons. E aí cria um barulho, né, entre o nosso coração e o nosso cérebro, que você deixa de ter a coerência. Então, coerência é quando você escuta o seu coração, você respira, você escuta o seu coração e você desenvolve coerência, que é você parar, respirar e conseguir escutar o seu coração. E aí você vai tomar decisões muito mais assertivas, como aquela senhorinha, né? Que ao invés de julgar, ficar nervosa, irritada, olha quanto nervoso ela passou que podia baixar a imunidade dela, olha o estresse, o mau humor dela, que podia estar tudo diferente, né? Ela podia mesmo ter compartilhado, se fosse mesmo o biscoito dela, e não ter ficado tão brava. O menino compartilhou e não ficou, né? Tudo vai depender de como está a nossa mente e o nosso coração. In the brain to get out of sync, resulting in impaired mental functioning or cortical inhibition. We can feel energy drained with more mental fog, Nós podemos sentir energia, né, entre a nossa mente e o nosso coração. making it difficult to focus, remember things, listen deeply, and make clear decisions. Tomar decisões melhores decisões, ter mais foco, ter mais decisão naquilo que a gente vai fazer. Tudo isso quando a gente escuta o nosso coração, quando a gente está bem com o coração e a mente, quando existe a coerência. However, on the upside, when we experience feelings like love, kindness, appreciation, or compassion, Então, quando a gente sente, por outro lado também, quando a gente sente amor, compaixão, alegria, né? it creates a smooth, coherent heart rhythm pattern. This has a calming and balancing effect and creates more harmonious cooperation between the heart, brain, and hormonal system. Então, quando a gente tem todos esses sentimentos bons, também a gente vai trazer saúde para o nosso cérebro, para o nosso coração, a gente vai ter coerência entre eles. This not only improves how we feel, but also our ability to think clearly. We can Vai nos see ajudar a creative pensar claro, solutions to problems criar and more easily soluções discern intelligent choices and decisions. e ter decisões mais inteligentes naquilo que a gente tem que decidir.
This is cortical facilitation. The good news is we don't have to wait until we happen to feel good to experience this uplift. We can choose to create it ourselves. Então, a gente não precisa esperar que isso aconteça, nós podemos criar essa solução. Então, por exemplo, acontece uma situação como aquela dela, que ela estava super nervosa, agitada lá. Quando acontece uma situação que nos expõe ao mau humor, ao estresse, à raiva, ou mesmo a gente julgar o outro, a gente pode parar num cantinho, né? Você pode ir para o banheiro até se quiser, mas você pode escolher um cantinho onde você vai parar, vai colocar a mão no seu coração, puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, fazer isso várias vezes e sentir o seu coração com a sua mão. E aí você vai criar uma situação onde o seu coração e o seu cérebro vão trabalhar juntos para criar soluções ideais. Research shows that when we practice activating positive heart qualities, care, cooperation, forgiveness, Aí você vai ter sentimentos de cuidado, cooperação, perdão, etc., it has a carryover effect that increases the overall baseline of coherence in our system. E aqui, ó, é a coerência interpessoal. Então, tem aquelas pessoas que a gente tem coerência interpessoal, que são aquelas pessoas que a gente se sente bem, e a gente pode promover essa coerência, né? Ao invés de, por exemplo, o marido chega em casa, a gente começar a discutir, procurar fazer a coerência. Você vai fazer primeiro a sua coerência pessoal, respirar, sentindo seu coração, e aí tentar fazer a coerência com aquela pessoa que você tá. Isso é a coerência interpessoal. Isso faz tão bem para a nossa saúde, gente, vocês não fazem ideia. So we have more resilience during stressful experiences and can more easily maintain our poise, Você vai ter mais resiliência nas decisões, confidence, and mais self-security that confiança, challenges mais arise. segurança nos seus This is the desafios. intelligence of a coherent heart. We offer many free tips and techniques to increase your heart coherence based on our 30 years of research on the subject. Então, ó, tá aí, ó, heartmath.org. Entrem depois no YouTube, esse é um dos temas de hoje, já anotem ali, né? Já entra no YouTube hoje e assiste, tem vários vídeos mostrando como nós podemos treinar nossa coerência. A coerência é uma das coisas mais importantes para que nós fiquemos bem, né? Então, naqueles momentos que você está ansioso, que você está nervoso, que você está sem paz, você para, põe a mãozinha aqui até sentir o seu coração bater, respira contando até 6, puxa o ar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, para e solta em 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, você faz isso de 15 a 20 vezes, até você realmente se acalmar e tomar decisões mais sábias. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Muitas vezes, a gente está ansioso, a gente está nervoso, a gente está infeliz, porque a gente não está em coerência com... O nosso cérebro não está fazendo a coerência com o nosso coração. Ou nós estamos afetando o nosso cérebro com sentimentos ruins. Então, é muito importante a coerência para que a gente tenha uma vida melhor, tá bom? Deixa eu ver se esse aqui. Isso. Então, é muito importante a gente meditar com coerência. É uma das formas de meditação que eu mais gosto de fazer. Então, assim, pelo menos uma vez por dia, ou principalmente, às vezes, mais de uma vez por dia, né? Se eu tenho que tomar decisões mais assertivas, eu faço uns minutinhos de coerência. Antes de entrar no bloco cirúrgico, sempre eu pego um óleo essencial, de preferência um Intune, eu adoro Intune para dar foco. A gente passa, né, o óleo e começa, então, uma sessãozinha de coerência. No início, vocês vão precisar botar a mão para sentir o coração bater. Com o tempo, com o treino, você vai conseguir
sentir o seu coração, ouvir o seu coração bater. Então, treine, e esse é o nosso tema de hoje, treine durante a sua meditação fazer o exercício da coerência. Comece colocando a mão, não importa, pode ser pro resto da vida colocar a mão, se você preferir. Mas aspire 10 vezes antes um óleo essencial, né? Escolha o seu da sua preferência. Eu gosto muito do frankincense, eu gosto muito do pis. Quando eu preciso de foco, que eu vou entrar numa cirurgia, que você vai precisar tomar decisões mais assertivas, você pode usar um Intune. Vai lá, aspira e começa pelo menos 20 vezes fazer o exercício da coerência. E você vai ver que isso vai auxiliar você a ter melhores emoções, curar dores emocionais e tomar decisões, com certeza, mais assertivas. Então, olha os sugeridos, né, para você fazer a sua meditação com coerência. Tem aqui o manjerona, o piso, o console, o melissa, o elevation, o frankincense, o serenity, o camomila romana, o forgive, o passion, o vetiver, o tangerina, o balance. Não faltam óleos maravilhosos para você fazer. Então, vamos lá pegar o nosso caderno? Você tem o hábito de julgar muito rapidamente as pessoas? Tem gente que fala assim, não, eu conheço, é só bater o olho que eu já sei quem é a pessoa. Não é assim que funciona a vida, né? Nem sempre a gente consegue às vezes a gente está julgando, que nem aquela senhorinha, né? Ah, tô vendo esse menino aí, ó, ouvindo o som aí, comendo minha bolacha, né? Já saiu julgando, e quando ela se deu conta, ela ficou muito triste. Claro, ela tinha comido toda a bolacha do menino, nem tinha mais na máquina. Então, assim, ó, a gente cuidar para que a gente. Você tem o hábito de julgar muito rapidamente? Às vezes a gente tem, né? Quem não? Como que nós podemos mudar? E eu quero que você faça pelo menos uma vez por dia o exercício de coerência. Que eu vou largar uns coraçõezinhos, vamos ver se ele larga os coraçõezinhos para você, e eu te aguardo na próxima aula.